Bom dia, irmãos. A paz seja Jesus. Amém? Com o propósito de fazermos um culto um pouco menor, para que todos tenham a liberdade aí de cumprir, né, o teu direito que foi dado por lei, de maneira consciente, aqueles que não fizeram ainda, e aqueles que o fizeram, eu tenho certeza que fizeram da melhor forma possível. Porque por mais que sejamos cristãos, nós somos também cidadãos. E por ser cidadão, a gente tem que cumprir a nossa parte. E cumprindo de maneira digna e honrosa ao Senhor, né? Porque estamos num país democrata, de direito, e quando elegemos, Deus reveste a pessoa de autoridade. Aquele que ganhar será revestido por Deus. E aí não podemos mais ir contra essa pessoa, né? E que Deus esclareça a mente de cada pessoa que o fizer e que Deus dê paz para essa nação. Porque o que tem sido prometido é guerra, mas que Deus ele entre com paz. E que a paz possa vir primordialmente pela casa dele, né? Pela casa do Senhor. Porque até mesmo o julgamento do Senhor começa pela sua casa. E se o julgamento do Senhor começa pela casa dele, o que dirá que vai acontecer com os demais? E o problema é quando ele começa o julgamento com a casa dele, ele se decepciona. Imagine lá fora, né, irmãos? Mas que a igreja do Senhor esteja acordada, viva e pronta para exercer o seu direito de cidadania. Amém? Mateus capítulo 18, irmãos. Mateus capítulo 18. Amém, irmãos? Verso 1, a palavra do Senhor diz assim: naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que quem vos não converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que tornar humilde como esta criança, esse é o maior dos céus. E qualquer que receber em meu nome, né, uma criança, tal como está, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse no profundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venha escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Amém, queridos? Você pode curvar a tua cabeça aí, vamos fazer um minuto de oração. Senhor Deus, poderoso e bendito, eterno, Deus de maravilha, louvamos e engrandecemos o teu nome. Que o Senhor nesta manhã, ó Pai, por tua graça e amor e misericórdia, que o Senhor sempre sobre nossas vidas tem colocado,
que possamos ser dignos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, que possamos estar prontos e preparados para dela, Senhor amado, captar aquilo que nos cabe, aquilo que nos desperta para uma vida em fidelidade contigo, e peço-te, ó Espírito Santo, nesta hora, arranca pela misericórdia e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, todo mau pensamento, toda distração, Senhor, toda enfermidade na carne, toda enfermidade na alma, Senhor. Mas que o teu povo esteja aqui, ó Pai, rendido ao Senhor, não ao homem, mas rendido a Ti, ó Deus. Que o teu povo esteja em verdade, porque assim o Senhor procura os teus adoradores. Adoradores que adorem em espírito e em verdade, que possamos neste momento, cada um de nós, ó Pai, estarmos limpo, purificado, diante da Tua presença, Senhor, nu diante aos Teus olhos, para que o Senhor, meu Deus amado, possa nos cobrir da Tua graça, nos cobrir do Teu amor e também da Tua misericórdia. Senhor bendito, é o que eu te peço, no nome do eterno e poderoso, que no alto do Calvário por nós morreu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Tome o teu assento. Louvado seja Deus. Já fora dito que hoje é a 10ª ceia, né? Estamos, pela misericórdia de Deus, chegando ao findar de mais um exercício social, ou seja, de mais um ano. E estamos aqui na 10ª ceia. A pergunta é, alguém aqui tomou todas as 10 ceias, as 9, né? A 10ª você vai tomar hoje. Alguém aqui tomou 9 ceias de janeiro até setembro, irmãos? Glória a Deus. Teve uns irmãos aqui que se fizeram participante nessas 9 ceias. Alguns têm este culto como simplesmente mais um culto. Outros, por entender a palavra do Senhor, sabem a importância que tem cumprir o mandamento que o Senhor nos deixou. Alguém, pastor Christian, acha que simplesmente vou lá no culto, se é ceia ou não, tanto faz. Mas tem pessoas que estão buscando uma vida espiritual. E esses que estão buscando uma vida espiritual entendem que estar sentado numa mesa onde Jesus está é algo fundamental e também espiritual. Algumas pessoas perderam no decurso de uma caminhada aquilo que eu encontrei, o que eu via muito no passado, né? A dignidade, a hombridade, o respeito por um culto como esse. No passado, quando eu me converti, era tremendo que as pessoas, alguns chamavam eles de religiosos, mas era tremendo quando aquela pessoa na semana da ceia já procurava se abster de tudo qualquer conversa, tudo qualquer fofoca, tudo qualquer mentira, essas coisas, porque estaria preparado, porque na ceia do Senhor tudo podia acontecer, irmão. Na ceia do Senhor, Deus ele descia na terra e faria coisas extraordinárias. Pensa num culto que o crente chegava já tremendo, era o culto de ceia, porque no culto de ceia é como se fosse no passado Moisés entrando na tenda da congregação e clamando ao Senhor, e aquela coluna de fogo do céu descia, e Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com teu amigo. Hoje a dificuldade de acontecer um culto como esse é que as pessoas não estão mais prontas e preparadas, as pessoas não querem mais se encontrar com esse Deus, preferem estar enveredado em tantas coisas do que estar pronto para ver o Senhor face a face. E aí as pessoas vêm com a mente em diversos lugares, vêm pensando em várias coisas, mas não pensam, eu vou estar sentado na mesa com Jesus Cristo. E estar sentado na mesa com Jesus não é para qualquer um, né? Não é para qualquer pessoa, mas o Senhor bendito e poderoso escolheu a você, então você é especial.
Não é para qualquer pessoa. Isso significa que se você está aqui, Deus te chamou e escolheu, porque Ele te tem como especial. Tremendo é se sentir especial por Deus. Outra coisa é fazer Deus especial na nossa vida. Porque Jesus te ama de uma forma incondicional. A questão é o quanto você tem amado Ele. E nós observamos no texto, que inclusive nos relatará o título e o tema para este mês, amém? Nos fala que os discípulos se encontraram após Jesus ser indagado se ele pagava ou não tributo. Foi a mensagem que o apóstolo Igor pregou aqui. Quando Pedro, amando de Jesus, vai até o mar e pesca um peixe, um estáter, e paga o seu tributo e paga também ali o de Pedro. Passado este cenário, os demais discípulos vão ao encontro do Senhor Jesus, se senta aos pés dele, que é o sinal de que quando se assentamos aos pés de alguém, significa que nós queremos um aprendizado. Nós queremos ouvir uma lição, uma instrução que pode fazer na nossa vida grande diferença. Então os discípulos chegaram e se assentaram aos pés de Jesus. Só que ao se assentar aos pés do Senhor Jesus, eles proporam uma matéria para que o Senhor os ensinasse. Ao sentar aos pés do Senhor, observa que geralmente quem daria o ensino seria o mestre, com aquilo que o mestre acha necessário ensinar para o povo. Mas está aqui os discípulos afoitos, está aqui os discípulos preocupados, e ele se assenta aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, queremos de ti aprender, mas a matéria que nós queremos não é a que o Senhor vai nos dar, mas é uma matéria que está nos preocupando. E a pergunta que eles fazem para Jesus, irmãos, é extraordinária, porque eles perguntam assim, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? A pergunta dos discípulos para Jesus é uma pergunta de veras importante, porque mostra que os discípulos estavam preocupados com hierarquia, ou até mais preocupados com qual é o papel que eles teriam dentro do reino, quem seria o maior, quem seria o menor. Eles estavam se classificando, quem seria o mais competente, o menos competente. Ou seja, no meio dos discípulos tinha um espírito de competitividade. Eles estavam competindo entre si. Eles estavam preocupados qual seria a posição deles. A preocupação desses homens não era estar com o Rei dos Reis, mas qual seria a posição deles dentro do reino. Observe bem, a preocupação deles não era a alegria de estar caminhando com o Senhor Jesus. Não, estamos com Cristo, ok, mas eu quero saber qual é a posição que eu vou ter dentro do reino. Observa que a preocupação que deveria ser secundária para mais, virou primária. E por que a preocupação deles, que deveria ser secundária, ou até nem ser preocupação, por que ela virou primária? Porque havia um espírito de competição entre eles. Porque eles estavam preocupados se eu faço melhor que o outro. Aí eu fico preocupado se eu faço melhor que o evangelista Ricardo. Aí eu fico preocupado se eu oro melhor que o presbítero Eric. E se assim eu faço, a minha preocupação é: eu tenho que estar em destaque, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que estar fazendo. E o mestre de pé, perto deles, eles assentados, e falam: Senhor, nós queremos saber quem é a pessoa melhor aqui para poder ser o maior no reino dos céus. Aleluia. Essa mensagem é só para quem
é espiritual, amém, irmãos? Você que é carnal, você não vai conseguir entender muitas coisas. E aí Jesus observa esta pergunta, e o incrível é que boa parte das respostas de Jesus, ele não dá com os lábios apenas, mas ele dá através de um gesto. Porque enquanto os discípulos perguntavam, Jesus via que ao redor dele tinha algumas outras pessoas. E essas pessoas eram crianças. Aí Jesus faz questão de ir e chamar uma criança e começar a dar-nos um ensino extraordinário. Olha o texto: e chamando uma criança. Aqui nós já começamos a aprender algo extraordinário, que é ser grande no reino do céu. Quando eu te chamar, você obedece e vem. Você quer fazer parte do meu reino? Quando eu falar para você, levanta de madrugada e ora, é para levantar de madrugada e orar. Quando eu falar para você, vem para o culto, é para você vir para o culto. Quando eu falo, me adore, é para você me adorar. Só no chamado ele já começou a ensinar. Porque às vezes Deus fala assim, ó, vem Paulo. Ah, Senhor, agora não, que eu estou cansado. Ô Paulo, vem aqui que eu quero ter contigo. Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, Senhor. Estou tão cansado. Ô Paulo, vem aqui então, Senhor, é que eu estou com tanto problema, tantas dívidas, que hoje não vai dar para estar com o Senhor. Mas quando ele chamou aquela criança obedeceu. Aquela criança de pronto foi ter com Jesus. E Jesus pegou aquela criança e colocou no meio dos discípulos. Os discípulos assentados, preocupados quem seria o maior. Jesus chama uma criança e põe no meio deles. Neste momento eles não devem ter entendido nada, né? Porque a preocupação, a mente deles estava em outra coisa. Tipo assim, o que o Senhor quer colocando essa criança no nosso meio? Porque faltava para eles, né, irmãos, a perceptividade espiritual. Eles caminhavam com Jesus, mas tinham pouca percepção espiritual. Já estavam um tempo caminhando com Jesus, mas não sabia que Jesus não fazia nada por fazer apenas. Jesus não era ocioso, irmãos. Jesus não parava para conversar com alguém simplesmente para bater papo. Tinha um propósito. Jesus não ia na casa de ninguém para ficar lá conversando coisas que não tem nenhuma referência, mas não tinha um propósito. E os discípulos não haviam entendido isso com ele ainda. Então ele se pergunta por que aquela criança está ali no meio. Mas Jesus, ele continua dizendo assim, ó, em verdade, vos digo que se não vos converterdes, irmão, isso aqui ele está falando para discípulo, para crente. Esta palavra aqui não era para fariseu, nem saduceu, nem para os gentios, era para os crentes. E não era qualquer tipo de crente, era o crente que andava com Jesus. Vamos fazer uma analogia, é o crente que põe a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Uma coisa é Jesus pedir isso para quem está de fora, outra coisa é para quem está de dentro. Se ele está falando, se não vos converterdes, é porque eles ainda não estavam convertidos. Só que, peraí, eles andavam com Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres, sim ou não, irmãos? Ele viu prodígios, sinais, maravilhas com o Filho de Deus encarnado na terra. Mas eles estavam preocupados com posição. E quem se preocupa com posição, quem é o maior, quem é o menor, quem faz, quem deixa de fazer, ainda não está convertido para entrar no reino dos céus, conforme a palavra de Deus. O texto sagrado está dizendo, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso, a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está falando, Rita, você se preocupa com a posição, então você precisa se converter.
Você se preocupa se você vai aparecer ou não. Isso significa que você não é convertido. Se a tua preocupação é a posição, quem faz melhor, quem faz pior, quem deixa de fazer, está faltando conversão na tua vida. Porque ele pega a criança e dá a primeira pancada. Dizendo, antes de eu falar da criança, deixa eu falar uma coisa que vem antes. Precisa conversão. E essa conversão que vocês conhecem, a palavra bem clara, né? Que é a metanoia, que é mudança de direção. E principalmente a mudança do pensamento. Porque mudou aqui, irmão, muda o restante. Kleber, quando a gente muda o pensamento, nossa ação, a nossa fala, tudo se transforma. Porque quando mudou a mente, acabou, o corpo vai obedecer o que a mente se transformou. Agora, quando a mente é a mesma de quando era do mundo, só escondido debaixo de uma Bíblia, as ações serão as mesmas. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a forma de pensar ainda é a forma de lá de fora. É a mesma ação de lá de fora. E Jesus hoje está dizendo, ei, antes de eu te ensinar com esta criança, você precisa de conversão. Porque quando eu falar a respeito do que é necessário na tua vida por essa criança, você não vai entender nada se não tiver convertido. Alguém pensa que convertido é eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Irmão, aí é a ponta do iceberg. A conversão é todos os dias ter uma mudança. Eu mentia, eu não minto mais. Eu era fofoqueiro, já não sou mais. Eu roubava as coisas, já não roubo mais. Eu fazia contenda, já não faço mais. Eu era um mentiroso, já não minto mais. Todos os dias, como diz a música do Thales, o pecado vem, me chama, mas eu prefiro Deus, porque quando o pecado bater na porta do meu coração, eu vou dizer, não, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Altíssimo, eu sou convertido em Cristo, eu amo fazer a obra dele, e eu não vou cair na armadilha de Satanás. E aí você tem que decidir por Deus, através da graça preveniente, porque sozinho nós não temos essa condição, porque nós somos caídos, né, irmãos? Lembra da aula da escola de Bereia? Nós somos caídos, nós somos depravados totalmente, mas Deus nos dá a graça, que nos habilita e tira a força do pecado de nós, para que nós possamos decidir por Deus todos os dias. E aqueles que decidem por Deus todos os dias não está preocupado se é o nome dele que vai estar ou não. Ele está preocupado em realizar a vontade do Senhor. Ele não está preocupado se ele vai ser famoso ou não, mas ele quer fazer a obra do Senhor. Ele não está preocupado se alguém vai olhar e vai dizer, foi fulano que trouxe tal coisa. Não, ele fez, foi para Cristo. Então para ele não está preocupado aonde aparecerá o nome dele. A ânsia dele é ouvir o novo nome que Deus chamará ele naquele grande dia. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com o nome que o Senhor dará para ele nas nuvens, nos céus, dizendo, vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, irmão, deixa eu dizer algo para você. Aquilo que Deus tem para você, o inferno não tem poder de tomar. Mas a tua atitude tem um poder de fazer você perder. Satanás não tem poder de arrancar, mas você tem o poder de perder. Salomão aconteceu algo terrível, Teresa. Salomão foi tão contrário à vontade de Deus no seu reinado, que chegou uma hora que Deus falou assim, Salomão, eu vou arrancar, eu me arrependo de ter feito a promessa para você, cara.
Você fez totalmente diferente do que o teu pai Davi. Então é o seguinte: eu vou tirar o reinado das tuas mãos e vou conservar 2 cidades nas tuas mãos por amor ao teu pai Davi. Porque você, Salomão, deu tanto ouvido às coisas que não podia e se desviou do seu caminho para comigo, e achando que a posição te garantiria intimidade comigo. Mas Salomão era rei, mas era um rei que Deus já não se agradava. A preocupação dos discípulos é: qual é a posição que eu vou ter? Salomão tinha a maior posição no reino, ele era um rei. E não era porque ele era rei que ele estava ok com Deus. Ou seja, a posição não resolve o meu problema. O que resolve o meu problema é ter as qualidades que Cristo quer que eu tenha, para que então eu possa ser, no reino do céu, alguém. Aí ele fala: se não converter a tua mente agora, se você não derrubar os paradigmas que você tem aí no teu pensamento, se você não abrir este coração endurecido, Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou falar algo para vocês e vocês não vão entender. Ele está dizendo: primeiro você precisa se converter, muda aí o pensamento, tira todo o escudo, joga as armas no chão e se prepara para estar apto ao ouvir aquilo que é necessário para que você seja participante. Porque há pessoas que chegam e Jesus quer falar com ela, ela já está com um escudo e com uma espada na mão. Tipo assim: se eu sentir que é boa para mim, eu pego, senão eu passo a espada. Mas com Deus não, irmãos. Com Deus nós temos que vir desarmados. Com Deus nós temos que vir limpo. Com Deus nós temos que vir praticamente transparente, sem tentar esconder nada, porque Ele já conhece tudo. Sem tentar esconder nada, porque Ele conhece cada palavra tua. Sem tentar esconder nada, porque os teus pensamentos Ele escuta. Sem tentar esconder nada, porque toda palavra Ele ouviu. Sem tentar esconder nada, porque cada ação Ele contemplou. Sem tentar esconder nada, porque todo o teu sentimento Ele tem ciência. E nesta manhã Ele está dizendo para mim: se você quiser, você também pega. Ele está dizendo: Paulo, é necessário que você se converta mais. Paulo, é necessário que você se humilhe mais. Paulo, é necessário que o teu coração se purifique mais. Paulo, é necessário que a tua mente se transforme. Paulo, é necessário que as palavras que saem da tua boca sejam as palavras do teu coração, e que teu coração seja limpo e purificado. Pastor, eu tenho que fazer tudo isso? Não sei, irmãos, eu tenho. Se você achar necessário, que você faça. Porque aqui a pergunta é reino. Quem vai fazer parte do reino? E aí Jesus cobrou a conversão deles e disse o seguinte: porque se você não vos converter e não fizer, olha aqui, não fizerdes, né? Não fizerdes. Aqui Jesus está falando aqui do verbo fazer, mas no tempo futuro. Não fizerdes, não é não fez. Daqui para frente, ele está falando, a partir do momento que você se converter, daí para frente, se você não fizer, o tempo é futuro, a conversa é no presente. Ele está dizendo, a partir de agora, com a sua conversão, daqui para frente, se você não fizer, como esta criança, de modo algum. Observe bem aqui o texto, irmãos. E Jesus, chamando, pois, a criança no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como criança. Duas ações que nós precisamos ter. Hoje, conversão.
e fazer tudo como se fosse uma criança. O assunto principal aqui é reino, irmãos. Ele está falando, deixa eu falar para vocês primeiro como funciona o reino, para depois você se preocupar quem é o maior ou quem é o menor. Primeiro, no reino só entra quem é convertido. No reino não entra as pessoas com o mesmo pensamento. Isso aqui é muito sério, viu, irmão? No reino não pensa que você vai entrar no reino com as mesmas atitudes. Alguém pensa que Jesus vai, não, vai passando, né? Não. Ele vai observar e ver, não mudou. Continua o mesmo. Não se converteu. Não se transformou. Então você não pode agir como uma criança. Então você não pode ser participante do reino. Aí ele diz que se não fizerdes como uma criança, de modo algum, ou seja, não vai ter jeito, não tem falcatrua com Jesus. Não adianta querer vir no gasofilácio e falar assim, Senhor, eu vou depositar R$1 milhão em dízimo e oferta. A gente está falando, não, porque o reino não tem preço. Ei, Jesus não está à venda. Não é o que você faz que vai te garantir estar no reino. É quem você é que vai te garantir entrar no reino. Não é o que você dá, o que você faz, é quem você é. É quem você é, irmão. E a meditação hoje para você é quem você é na presença de Deus para ter condição de adentrar no reino dele. Qual é o teu pensamento? Qual é as tuas ações? O que está cheio o teu coração que reverbera pelos lábios? Está regando uma planta ou está matando ela? Está regando uma árvore ou está matando esta árvore? Porque a Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração. E do coração são as saídas da vida. E alguém que não consegue conversão porque está cheio o coração de mágoa, de ira, de ódio, de rancor. O que ele vai ter para oferecer é tudo aquilo que Jesus não quer de alguém que entre no reino dos céus. Mas ele disse assim, se você não fizer como uma criança, de modo algum, não vai ter jeito, não adianta que não tem barganha, não tem negociação, não vai entrar no reino dos céus. Ele está colocando aqui para nós algo extraordinário. Conversão e fazer como uma criança. Mas para analisar agora, irmãos. As crianças, o que eles fazem que eu também tenho que fazer? Primeiro, criança até briga, né, irmãos? Mas você já percebeu com que facilidade a criança dá o dedinho, isso é? Criança está no maior treta que às vezes até coloca os pais na briga, né? Às vezes os pais brigam, mas daqui 5 minutos as crianças estão juntas de novo. E já vem assim, ó, com o dedinho, ó, na inocência. Tipo assim, a gente brigou, deixar aquilo para lá, vamos voltar a brincar de novo? Vamos voltar novamente a estar bem? E a criança não precisa nem jurar, irmãos, porque ele vai brincar com você e vai esquecer o que aconteceu. Às vezes o menino pode estar até ralado porque o outro empurrou. Ele pode estar até com dor, mas ele não vai lançar no rosto do outro o que aconteceu. Acabou o assunto, nós estamos de bem. Nós estamos de bem. Jesus está ensinando para os discípulos, porque Jesus sabia que no meio deles, Karina, tinha B.O. Eles caminhavam junto, mas no meio deles tinha principalmente entre Pedro e João tinha um negocinho. Por isso que era aquela preocupação, quem seria o maior. E Jesus está falando assim, ó, observe uma criança. Criança guarda mágoa, ira, rancor, não guarda, irmãos. A criança não guarda ressentimento. A criança não deixa de dormir porque está com mágoa com alguém. Você já viu o teu filho, quem tem filho pequeno, deitar na cama e dizer, essa noite eu não vou dormir porque eu estou chateado hoje. Já viu criança fazer isso?
Imagina, Bill, Miguelzinho com insônia. Que foi, Miguel, que você não dá amanhã que eu estou chateado? Irmão, Ô, mas sabe o que é? O menino na creche tomou minha mamadeira. Você acha que o Miguel vai deixar de dormir por causa disso, irmão? Não vai de maneira alguma, irmão. O menino vai tomar o brinquedo dele, vai fazer um monte de coisa com ele. Mas à noite ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai roncar lindo, irmão. E amanhã vai levar o brinquedo e vai brincar com o menino de novo. De novo vai chamar o amiguinho para brincar. Como se no dia anterior nada tivesse. Aí Jesus está falando, é isso que eu quero. Para entrar no meu reino não pode ser aquela pessoa que está se arrastando porque está carregando tanto fardo, né? Qual fardo que é? A ira, o ódio, a mágoa, o rancor, o diz que me diz, que a calúnia, a mentira, a fofoca, e assim consequentemente. Jesus falou, não, é muita bagagem para uma pessoa só. Observe a criança se ela tem essas preocupações. Sabe outra coisa, irmãos? Criança confia nos seus pais. Se você pegar cada uma das crianças e ver se ela está preocupada se ela vai almoçar ou não, se vai ter alguma coisa para ela almoçar. Observe, Gabriela, se teus filhos ficam preocupados quando chegar a hora da janta. Não, porque eles confiam nos seus pais. Simples assim. Tipo assim, ele sabe que na hora da janta ele vai comer. Por que ele vai comer? Porque ele confia nos pais, que os pais já providenciou. E Jesus está dizendo, é assim que eu quero vocês. Porque vocês ficam desesperados no que comer, no que beber. A palavra do Senhor diz que são os gentios que correm atrás dessas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua. Ou seja, eu estou em paz porque eu sei que eu vou almoçar. Por quê? Porque o meu pai já providenciou para mim. Segurança, irmãos. Confiança em Deus. Ele está dizendo, ei, observe, a criança não está preocupada com o que vestir, porque ele sabe que já foi providenciado pelo pai. E quando acabar, o pai vai dar um outro para ele. A criança não fica desesperada. Quer que eu te fale uma coisa, irmãos? Tem crente que já está ficando na carne porque está chegando no final do ano. Ele já não sabe como que vai ser, né? Se ele vai conseguir comprar o tênis de 1.000, de 2.000, de 3.000 dele. Agora pergunta para o Heitor se ele está preocupado, se ele vai vestir roupa nova ou não. Ele não está preocupado com isso, irmão. Pergunta para Lavínia se ela está preocupada com o Natal. Ela vai estar numa estica, mas ela está preocupada com isso? Porque ela confia em alguém. Ela confia em quem gerou. Ela fala, esse alguém já se preocupou por antecipação a mim e já está tudo certo. Aí Jesus está querendo ensinar isso para nós. Ei, para que você ficar desesperado? Faça como esta criança. Ele vai entrar dentro da casa dele ciente que ele vai ter um prato de comida sobre a mesa para ele se alimentar. Mas nós, adultos, perdemos a essência da criança e a gente fica preocupado. Está no culto, mas não dá glória a Deus. Porque está preocupado se vai conseguir comprar o frango a passarinho para o almoço. Aí passa o tempo na presença do Senhor, preocupado se vai ter o gás. O gás está quase acabando. E se acabar na hora do almoço? Eu vou receber fulano, ciclano na minha casa. Ai, que vergonha. Se chegar na hora, o gás acabar e o arroz não estiver nem pronto. Jesus está falando, ei! Uma criança não se preocupa com isso. Uma criança não se preocupa com isso. Se a criança chega no pai e fala assim, pai, me dá um videogame. O pai fala assim, ó. Pelo menos lá em casa a gente cantava o hino da harpa, né, irmãos? Vai orando, vai orando. Fala, ora! Se Deus achar que você tem que ter, Ele vai providenciar para mim, levar até você. Então elas faziam sempre campanha, né? Todos eles faziam campanha de oração para ser abençoado, que foi, não depende de mim, depende de Deus. Mas a partir do momento que a criança pede,
E o pai fala assim, ó, pode deixar que quando eu tiver condição eu vou comprar. A criança já se vê com aquilo nas mãos. Ela já se vê com aquilo. Ela já até conta para o amiguinho, o meu pai vai me dar aquele videogame. O pai falou assim, ó, quando eu tiver dinheiro. No outro dia na escola ele está falando já até que tem o videogame. Porque ele confia no pai dele, mano. Ele até fala para o amigo, qualquer dia eu vou te levar lá em casa para você jogar videogame comigo. O pai, sabendo de tudo isso, o que ele vai fazer, irmão? Ele vai fazer tudo o que for necessário para comprar aquele bendito. Mas a fé da criança no pai vai continuar inabalável. Porque ele confia no pai. Quando eu falo pai, é a mãe junto. E aí, Jesus está mostrando, se você não fizer como uma dessa, de modo algum você pode entrar no reino dos céus, porque numa criança está a qualidade necessária para que nós possamos adentrar e ser filho do rei, porque uma criança confia sem reserva. Se você pega uma criança, liga o liquidificador e manda a criança pôr o dedo lá dentro, adivinha o que vai acontecer, irmão? Ela vai pôr. Pastor, é porque uma criança é inocente, é isso mesmo. Não, pastor, é porque a criança ela obedece os mais velhos, é isso mesmo. Não, pastor, é porque uma criança não tem maldade, é isso mesmo. São as qualidades de quem vai herdar o reino dos céus. Pastor, é que a criança não vê maldade em nada, ela confia nos pais, é isso aí que Deus está falando. Pastor, se você pega uma criança, põe ele em cima de um prédio e fala para ele pular, ele pula. É isso aí que Deus está falando. A criança faz. Só que eu e você não fazemos. Nós ficamos mais velhos, mas perdemos a coragem. Ficamos mais velhos, mas perdemos a inocência. Ficamos mais velhos, mas deixamos o coração ficar cheio daquilo que não agrada ao Senhor. Ficamos mais velhos e deixamos para trás uma criança que o Senhor ama, que está dentro de nós. Ficamos mais velhos, irmãos, mas às vezes nem da graça e nem da vazão ao Espírito Santo de Deus você quer dar mais, porque você fala, não sou menino, não sou menina. Mas deixa eu te contar um segredo hoje. É justo os meninos e as meninas que o Senhor está procurando, irmãos. Dá glória a Deus, pular, rodopiar. Eu sou maduro. Então fica de fora, viu, maduro? Porque o que Jesus está procurando é aqueles que fazem como uma criança. Às vezes você é tão maduro que já está até caindo do pé, né, irmão? Está tão maduro que está pronto para sair fora. E Jesus está falando assim, ó, se não fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, olha que coisa extraordinária, irmão. Humildade, irmãos. Ser humilde como uma criança. Sabe o que a criança tem? A criança é humilde para quando uma mãe fala assim, ó, você fez tal coisa, a criança balança a cabeça dizendo, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Você quer ver outra coisa extraordinária? Eu sei porque o Guilherme fazia isso quando era mais novo, quando era criança. Vinha alguém na rua sem roupa, com a roupa toda bagunçada, ele ia lá no meu guarda-roupa, irmão. Esse irmão não vigiava. Um dia eu entrei em casa, tinha um moço lá tomando banho, irmão. E saiu do chuveiro com as minhas roupas, né? Eu falei, o que está acontecendo, Guilherme? Ô pai, ele não tinha roupa, ele estava andando na rua aí, tudo zoado. Aí ele trouxe o cara para dentro. O cara tomou banho. Pastor, que perigo isso, né? Mas você acha que Deus permite alguma coisa acontecer com aqueles que participam do reino, irmãos? E aquele homem depois deu testemunho, depois de um tempo, né, que você viu ele, que ele nunca mais bebeu.
voltou para a família por causa de uma ação de uma criança. E aí Jesus fala, se não for humilde como essas crianças, quem será o maior no reino de Deus? Olha que incrível, Eric, ele estava preocupado, quem vai ser o maior? Jesus fala assim, primeiro conversão, depois imita essa criança aqui, ó. Se você imitar essa criança, você vai ser o maior no reino dos céus. Mas sabe o que é o extraordinário para a gente já entrar para a ceia, irmão? É que tem muitas crianças, né? Jesus está falando aqui, ó, que esse é o maior no reino, só que tem muitas crianças. Ou seja, todas as crianças serão o maior do reino dos céus? Isso aqui é só para quem é espiritual. Se todas as crianças é o maior no reino dos céus, no reino dos céus todo mundo vai ser. E se todos serão como criança no reino dos céus, todos serão maior. No reino dos céus é assim, eu sou grande, aí eu também sou. Aí eu sou maior aqui, eu também sou, acredita? Não vai ter motivo para poder ter briga mais. Não vai ter aquele negócio, a cor do meu sapato é mais bonito que a sua. Não, todos seremos grandes no reino dos céus se formos como criança. Se põe de pé, irmão. Ou seja, se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Se você quer ser muito maduro, cuidado, viu? Cuidado para não cair do pé. Você que é muito maduro, muito experiente, não perde a inocência de criança, não. Porque uma criança, quando entra na presença do Senhor, ele não está preocupado se alguém falou mal dele, não. Ele vai cultuar a Deus, irmão. A criança não fica preocupada com fofoca, não, irmão. Ele quer Deus a todo custo. A criança fala, não, eu quero o meu pai que me dá segurança. Meu pai pode todas as coisas. Eu quero estar com o meu pai, que é tremendo, que ele é maravilhoso. Fala para uma criança, ó, falaram mal de você ali, ó. A criança vai falar, ih. Daqui a pouco você vai ver a criança correndo e brincando com aquele que diz que falaram mal dele. Isso, irmãos, é ser um cidadão do reino. Agora, quando a pessoa é muito daquelas de ficar... Porque, irmãos, todos nós, não era nem para existirmos, porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê, irmãos? Era para todo mundo morto aqui, irmão. Todos nós somos terríveis, ou tem alguém que não é, irmão? Todos nós somos pecadores, ou tem alguém aqui que fala, não, pastor, eu sou santo como Jesus Cristo era santo. Todos nós somos pecadores, irmão. Todos nós fazemos coisas erradas. Falamos, como dizia minha falecida mãe, mais que a boca, né? E aí, irmãos, a gente quer ter direito de cercear, repreender, dizer de alguém. Fala, você é doido, irmão? É só olharmos para o espelho, em primeira instância, e saber assim, se a Lígia Beatriz não é ninguém, eu também não sou. Porque o espelho que ela usa também reflete em mim. Então, se a Lígia não é ninguém, eu também não sou. Então, ninguém vai falar do ninguém? Não tem como, né? Mas a Lígia Beatriz é um ninguém para o mundo, mas é alguém em Cristo. Aí o que eu tenho que fazer? Entrar em Cristo também. Aí lá em Cristo eu vou olhar para ela e falar, nós somos iguais em Cristo Jesus. E por ser iguais em Cristo Jesus, nós estamos aptos a viver o reino. E no reino nós somos filhos. E temos um rei como pai.
E um pai que diz assim, ó, vinde a mim. Você está cansado de tanta luta, tanto problema, tanta amargura? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Porque no reino é o rei quem manda todas as coisas. E esse rei ama abençoar os teus filhos. Ele quer ver os teus filhos unidos, juntos, brincando, como criança. Aleluia. Espiritualmente falando, entenda, Ele quer ver você brincando de amarelinha junto com os teus irmãos, jogando peão, bolinha, e o pai olha e fica feliz pela unidade das crianças, dos filhos, e diz, esses são maior no reino, porque eles não estão preocupados com posição, mas eles estão querendo cada vez mais participar e usufruir daquilo que eu tenho. Eles não se preocupam com o que vão comer, beber e vestir, porque eles sabem que eu já garanti isso para eles. Então eles tiram do melhor do reino, sem se preocupar. É a 10ª ceia que você participa esse ano, irmão. E o que Deus fala para você desta manhã é, se não for como uma criança. Se você não for como uma criança, irmãos. Ah, pastor, mas vou ter que engolir tantas coisas, irmãos. Aí eu não sei se você quer estar no reino ou não. Aí é você, irmão. Você quer estar no reino, irmãos? O que o reino vale para ti, irmãos? Aí você decide, ah, pastor, mas eu gosto de resolver então. Você decide o que você quer ser. A criança do reino ou o adulto fora do reino? Você quer ser aquela criança que é participante do reino ou o adulto maduro, né? O que conhece todas as coisas. O que sabe, o experiente. Porque ele está falando aqui, ó. O maior no reino do céu são as crianças. Sabe aquele louvor que diz, quero ser como criança, te amar pelo... Tem nem interesse uma criança, ama a Deus pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É isso aí, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer criança para com Ele, irmãos. Entenda isso. Você que é espiritual. Diante de Jesus você não passa de uma criança. Diante de Jesus você não passa de uma criança, mas é uma criança amada de Deus. É por isso que nesta manhã Ele te faz um grande, grande convite, dizendo para você, ó. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá,
vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. É tão extraordinário, o Espírito Santo de Deus me lembrava agora da pastora que eu tive quando eu me converti, a pastora Ardir, de um fato que um dia, ao ser arrebatada em espírito, Deus mostrou para ela milhares e milhares de cristãos entrando no inferno. E na porta do inferno ela dizia que tinha um grande recipiente. Deus me lembrava disso agora para compartilhar com a igreja. E a primeira coisa que o demônio falava para aquelas pessoas, Eric, é: vomita a ceia do Senhor. Você não pode entrar aqui com a ceia do Senhor que você tomou. E a pessoa ali vomitava todas as ceias que ele tinha tomado. Porque por mais que